Olá! É com grata satisfação que aqui estou para falar para vocês a respeito da atuação fonoaudiológica nas cordectomias. Esse tema, ele tem como propósito a divulgação do diagnóstico precoce é o melhor tratamento. Júlio Verde, 2021. Para falar para vocês a respeito do tratamento do câncer inicial, é muito importante que a gente faça uma análise do ponto de vista epidemiológico. Eu trago aqui um artigo científico de 2016 que traz uma análise epidemiológica global em câncer de cabeça e pescoço. Então, nós temos como avaliar aqui, tanto do ponto de vista de 2012 e também uma estimativa para 2030, tanto do ponto de vista de idade, como também de local, então, o aparecimento desses tumores. Eu vou falar a respeito aqui da laringe. Quando a gente observa 2012 e compara indivíduos com menos de 65 anos com mais de 65 anos, nós temos aqui um aumento de indivíduos com menos de 65 anos. A gente observa isso também aqui na nossa realidade. Quando a gente avalia a comparação para 2030, então, a gente observa que tem sim um aumento importante, né? Mas esse aumento, ele acontece do ponto de vista global, porque há uma igualdade do número de casos, tanto para mais de 65 anos, como para menos de 65 anos, mostrando inclusive do envelhecimento da população, e daí, então, eu também tenho um aumento de casos com pessoas com mais de 65 anos. Quando a gente compara com países mais desenvolvidos, há uma diminuição de casos, pensando então em 2030. Mas para os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, a gente percebe que não. Há um aumento desses casos em comparação a 2012. E é um aumento substancial, inclusive quando comparado com pessoas com menos de 65 anos. O câncer de laringe mais comum é na região glótica. Surge nas pregas vocais em mais de 75%. Então, o diagnóstico precoce é possível. Por quê? Porque a primeira manifestação é a alteração de voz. Por mais de 15 dias, se preocupe. A sua voz está alterada, procure um médico. O câncer de laringe inicial, na imagem da laringe, a gente consegue observar ele aqui, nessa foto, como vocês podem ver. Câncer, ele modifica as funções da laringe, e aqui nós temos diversas lesões de tamanhos diferentes. Nós temos que sempre que ter a referência da laringe normal, ou seja, aqui nós temos as pregas vocais e a mucosa das pregas vocais, fazendo a fonação, ou seja, se aproximando da linha média para que então haja uma possibilidade de coaptação para fazer ajuste de intensidade e uma vibração que favoreça uma qualidade da voz. Nesse caso, nesses dois casos que nós temos aqui, na imagem superior, a gente pode ver uma lesão que toma toda a laringe. Eu consigo imaginar que essa pessoa tem como manifestação uma dificuldade respiratória importante, uma dificuldade de fonação e também de deglutição, especialmente para líquido. Nessa imagem que nós temos aqui na parte inferior, nós temos então uma lesão que pega em prega vocal, mas já estende também para a região aqui do ventrículo, para a região supraglótica. Então, o tratamento médico aqui, muito provavelmente vai depender de outras condições, sim, mas eles podem e vão ser diferentes em virtude do tamanho da lesão. Esse artigo científico que ele traz para nós aqui, em 2009, ele nem é tão novo assim, mas ele traz para nós as possibilidades de tratamento, né? As estratégias de preservação do órgão, não cirúrgico e cirúrgico. As modalidades não cirúrgicas é a radioterapia e a quimioterapia, mas é previsto sim, tanto do ponto de vista de cirurgia aberta, como a cirurgia endoscópica, e nós vamos falar a respeito das duas modalidades, pensando, claro, na função fonatória, na reabilitação da voz e na qualidade de vida desses pacientes. O câncer de laringe, então, na modalidade laringectomia parcial vertical, então é uma cirurgia aberta,
onde tem como objetivo esse tratamento para tumores glóticos. E as modalidades são cordectomia por laringofissura, hemilaringectomia, laringectomia parcial frontolateral, laringectomia parcial anterior ou fronto anterior. Nós vamos falar especificamente das cordectomia por laringofissura agora, neste momento. A cordectomia por laringofissura sem reconstrução, a expectativa do fonoaudiólogo é que essa área cruenta vai favorecer uma falta de coaptação e daí eu posso ter uma voz soprosa, fibrose na prega vocal ressecada e aí uma dificuldade de vibração das pregas vocais, uma voz áspera. É esperado uma irregularidade de vibração, já que eu tenho tanto falta de coaptação como dificuldade de vibração também. O desvio vocal, imagina-se que ele é de intensidade importante aí. A fonação pode ser, e muitas vezes ela acontece, pela região supraglótica, com a coaptação das pregas vestibulares. Mas também há a possibilidade, conforme aqui visualizado por meio desse artigo científico, a cordectomia por laringofissura, por uma reconstrução da área ressecada. Vocês podem ver por meio desse diagrama aqui, a lesão aqui, numa prega vocal, a incisão, então, a abertura da cartilagem tireoide, aqui a retirada do tumor, que vocês já podem observar, e o rebaixamento da falsa prega vocal. Nesse momento, vocês podem observar, então, nessa figura, a coaptação da falsa prega vocal já na região da prega vocal sadia. Claro que para o fonoaudiólogo é muito importante que fique no mesmo nível da prega vocal sadia para que a gente possa trabalhar a coaptação e a vibração. E aqui o fechamento completo de como é que fica. Ainda falando dessa modalidade da cordectomia por laringofissura, com reconstrução da prega vestibular, existe a possibilidade, como vocês veem aqui nessa imagem, por meio desse artigo, que nós temos a falsa prega vocal rebaixada, e ela está no mesmo nível da prega vocal sadia, promovendo sim, aqui a gente pode imaginar que vai ter uma irregularidade de vibração e também uma soprosidade aqui, né? A qualidade vocal, no que os autores apresentaram aqui, pode apresentar aspereza, dificuldade de vibração, e aí a necessidade de fazer a fonoterapia, e soprosidade, como a gente também pode imaginar, já que tem uma falta de coaptação. Ou até apresentar-se uma voz normal, depende da eficácia da técnica cirúrgica. Aqui nós trazemos já a cordectomia a laser, a cordectomia endoscópica, que foi idealizada a classificação pela Sociedade Europeia de Laringologia para Microcirurgia Transoral. A laser, como eu disse, para ressecção de tumores glóticos. Então, nós temos do tipo 1, que como vocês podem ver aqui nesse esquema apresentados aqui, nessa representação, que essa modalidade retira só o epitélio, quer dizer que a lesão, o tumor está só no epitélio. No tipo 2, então vai retirar também o ligamento, epitélio mais ligamento. E aqui, a tipo 3, transmuscular, já chega então a retirada da musculatura, e aqui tipo 4, a cordectomia clássica, como a gente já conhece, como fosse aberta, né? Mas aqui continua sendo endoscópica. Do tipo 5, nós temos a extensão para aritenoide, do tipo 5B, a extensão das aritenoides, a cartilagem das aritenoides, do tipo 5C, a extensão para a falsa prega vocal, e tipo 5D, extensão para a subglote, e a tipo 5-6, o tipo 6 aritenoide e também a região supraglótica. Na nossa experiência do nosso serviço, a gente percebe que o melhor resultado funcional com reabilitação fonoaudiológica é até o tipo 4. Quando entra, então, para tipo 5 até o tipo 6, nós percebemos que a falta da reconstrução dessa estrutura acaba dificultando em muito a qualidade da voz e, portanto, a qualidade de vida do paciente. Na nossa percepção, o tipo 4, até o tipo 4, a cordectomia endoscópica consegue promover bons resultados funcionais com a reabilitação fonoaudiológica. Nós podemos observar por meio desse artigo científico de 2014 que os autores, então, mostram o tratamento
da laringe e a eficácia da reabilitação fonoaudiológica. Nós temos aqui uma frequência fundamental na comparação no grupo de estudo antes e depois, quer dizer que eu não tive muita mudança da frequência fundamental, na preservação, então, do tamanho da prega vocal, da tensão, possibilitando a tensão da musculatura remanescente da prega vocal, não dificultando aí a tensão e também a massa. Do jitter, eu consigo observar após a cirurgia no grupo de estudo, que também eu tenho aí quase no mesmo nível, em comparação. E no ruído, harmônico ruído, quer dizer que é o que eu preciso trabalhar bastante, porque ele chega a mudar, né, quando comparado antes da terapia fonoaudiológica. Esse estudo ele mostra a importância da reabilitação da voz, porque ele revela a eficácia após, então, o tratamento laríngeo para retirada do tumor. A reabilitação fonoaudiológica, a proposta terapêutica depende sempre, o fonoaudiólogo tem que se atentar ao planejamento médico, ou seja, saber se a cirurgia é aberta ou endoscópica, saber da presença de reconstrução cirúrgica e se houve ou não uma indicação da radioterapia. Lembrar que o fonoaudiólogo, na sua avaliação, ele tem que sim observar os aspectos das funções da laringe, ou seja, do ponto de vista de respiração, deglutição e voz, mas é sabido que para essa modalidade terapêutica, para esse tumor, tamanho de tumor, muito provavelmente o impacto maior é na voz. Então, os objetivos terapêuticos, o grande objetivo geral é maximizar o desempenho das estruturas remanescentes e reduzir as desordens funcionais, no caso, a alteração da voz. A deficiência na captação e na vibração da mucosa pré-vocal remanescente é o que a gente frequentemente observa. O que o fonoaudiólogo tem que fazer é se apoiar, então, num tratamento fonoaudiológico baseado na fisiologia da fonação. Observar que os mecanismos compensatórios têm que sempre trabalhar para que haja um fechamento laríngeo, uma boa qualidade da vibração da mucosa, sendo a fonação por fonação glótica ou supraglótica. Eu trago aqui uma imagem da laringe, para que então fique bem fixo para o fonoaudiólogo a importância do fonoaudiólogo trazer esse equilíbrio na vibração e na captação da glótica, exatamente para que a gente possa, então, responder às queixas do paciente, trabalhar ajuste de intensidade, que ele consiga, se preciso, falar forte intensidade, que ele consiga ter uma boa resistência vocal para que ele comece uma conversa e consegue terminar a conversa em família, por exemplo, né? Ele tem condições de fazer uma conversação e ter resistência vocal para isso, e a qualidade vocal satisfatória conforme a necessidade social e profissional deste paciente. O princípio que fundamenta o treinamento vocal são os ajustes motores que são necessários, há uma necessidade de reestruturação do padrão de fonação por meio de técnicas e exercícios. Nós, fonoaudiólogos, vamos trabalhar para que então seja feita uma nova adaptação, ou seja, uma fisiologia, buscando uma fisiologia mais adequada, mas com ajuste de cartilagem, musculatura e mucosa. Os objetivos específicos mais esperados para a fonoterapia: estabilidade da função fonatória, aumento do tempo de fonação, já que a queixa mais frequente do que a gente observa é que esses pacientes eles têm uma queixa de falta de resistência vocal, eles precisam aumentar a extensão dinâmica, ou seja, o que a gente observa na prática é que eles têm uma intensidade forte, muito abaixo, muito aquém do esperado para a normalidade. Isso dificulta falar, por exemplo, ao celular, dificulta chamar alguém na sua própria casa, num cômodo diferente, dificulta ele participar, por exemplo, de uma conversa em roda de amigos. É imprescindível também melhorar a condição da extensão vocal, ou seja, alongar e encurtar o músculo para que ele consiga ter uma boa modulação e seja efetivo na sua comunicação, oferecendo então a qualidade de vida a este paciente. Algumas técnicas terapêuticas eu trago aqui de forma didática, são as técnicas terapêuticas
que tem como objetivo a coaptação glótica, o fechamento das pregas vocais, a mobilização da mucosa no máximo da sua excursão, e eu separo aqui, então, a técnica de empuxo. Ela, sim, aproxima as estruturas laríngeas, ou seja, remanescentes, melhora a condição de esfíncter laríngeo e ela pode, sim, inclusive, ajudar a colaborar a atingir o objetivo de aumento de intensidade, uma melhor captação das pregas vocais. Vamos observar? Método de competência glótica, técnica de empuxo. Pá! 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 Tá! 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 Cá! 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 Pá! Tá! Cá! Pá! Tá! Cá! Pá! Tá! Cá! Isso. Quem faz o exercício é a fonoaudióloga Andréia de Carvalho, fonoaudióloga do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, então que emprestou a nós essa possibilidade de conhecer cada uma das técnicas. O nosso agradecimento, o meu eterno agradecimento a ela por isso. Como vocês viram, ela fez tanto os sons surdos quanto os sons sonoros. É muito importante lembrar que o surdo, claro, ele vai aumentar a pressão subglótica, ele vai aumentar, então, a passagem do ar, mas eu preciso também trabalhar com a fonte sonora. Então, o ba, da, ga, ele tem uma melhor repercussão, porque ele vai fazer a aproximação e também a produção sonora, ou seja, o ajuste dessa fonação. Método de competência glótica. Ainda dentro das técnicas, nós temos aqui o finger kazoo, que é uma técnica de firmeza glótica, que também não só vai proporcionar a coaptação glótica, como ela vai nos ajudar na coordenação pneumofonoarticulatória, na suavização da emissão, na retirada de ajustes inadequados, ou seja, de constrição mediana e também do ponto de vista do esternocleidomastoideu. É uma técnica boa e os pacientes geralmente gostam bastante dela. Vamos ouvir? Método de competência glótica, técnica de firmeza. E também a técnica do som fricativo sonoro prolongado. Essa técnica foi idealizada com pacientes, idealizada como pesquisa com pacientes laringectomizados parciais verticais, feita pela Ana Lúcia Espina. Foi em 2002, bem longa essa publicação, mas é sempre importante a gente prestigiar quem fez um trabalho voltado para esse público que nós estamos falando aqui nesta aula. Vamos ver? Método dos sons facilitadores, técnica dos sons fricativos. Ok. Na avaliação da Espina, ela encontrou, então, uma melhora imediata da voz nos pacientes, então, que foram submetidos a uma cirurgia como essa que nós estamos falando aqui, diminui, então, os desvios vocais quando é realizado com mais tempo de fonação. A vibração sonorizada de língua ou vibração também de lábios são técnicas terapêuticas que eu gosto muito, porque ela nos ajuda tanto o trabalho de mobilização da mucosa das pregas vocais, com o aumento da excursão da vibração, melhorando a qualidade do som, diminuindo, então, a perturbação tanto de jitter quanto de shimmer, uma dificuldade de vibração e fechamento dessas pregas vocais, quando a gente analisa ciclo a ciclo glótico.
É uma técnica que também, se você aumentar a intensidade, ou seja, se você aumentar a pressão sonora, você também está fazendo um trabalho de ajuste de fechamento de pregas vocais, coaptação glótica. Você pode também trabalhar com modulação, ao alongamento, encurtamento e com isso trabalhar musculatura e mucosa também. Eu vou mostrar para vocês então uma técnica que eu posso dizer que é uma técnica universal. Método dos sons facilitadores, técnica dos Ok. E aqui, ainda de maneira didática, eu estou trazendo mais uma técnica, tem uma infinidade de técnicas que a gente pode trabalhar, mas eu gosto bastante da técnica de ressonância, Lax Vox, até porque os pacientes gostam muito. Eles concretizam, de fato, aquela técnica terapêutica, né? Eles conseguem perceber o efeito do exercício e conseguem também sentir, né, um instrumento para que ele possa melhorar a sua voz. Quanto mais você for submergir, então, na água esse silicone, mais você convida o músculo para trabalhar e aí, com isso, você tem o objetivo de coaptação. Você pode trabalhar também a própria mobilização da mucosa, a vibração dela. É uma técnica muito boa, eu gosto bastante dela, a gente pode, inclusive, trabalhar, então, músculos, mucosa, tensionamento, alongamento da mucosa dentro da duração estipulada pelo tempo de método de ressonância, tubo Lax Vox. É importante lembrar que para fazer essa técnica eu tenho que ter uma postura ereta, eu não posso, e também inclusive de cabeça, eu não posso, por exemplo, comprimir a laringe, tem que ter um espaçamento entre o queixo e o peito, e eu falo que esse espaçamento tem que ter de até 5 centímetros. É muito importante que o fonoaudiólogo também se preocupe com a saída do ar em relação ao tubo, então ele tem que fechar completamente o tubo aqui, como vocês podem ver, que a Andrea está fazendo com os dedos, e também tem que coordenar a borbulha, então, para que ela fique o mais linear possível, porque aí eu sei, eu estou garantindo que eu tenho um bom resultado de vibração e de fechamento das pregas vocais, conforme idealizado, com mais submersão ou menos submersão desse tubo na garrafa de água. A atenção tem que ser dada também, muito cuidado em relação à qualidade deste som. Para isso eu sugiro sempre que você use o seu estetoscópio. Acople ele aqui na cartilagem da tireoide para que você consiga ouvir a realização desse exercício e aí então ter a certeza que está sendo feito da forma como você quer, ou seja, atingindo os objetivos esperados. Método de ressonância, tubo Lax Vox. Aqui nós temos um outro artigo científico, que é a respeito da microcirurgia transoral, é de 2015. Esse artigo é um artigo bastante interessante, que ele fala que o mais importante da cirurgia, para a decisão da cirurgia, a modalidade de tratamento, a seleção dele, é a qualidade de vida a longo prazo. Eles avaliaram os tumores glóticos iniciais, de T1S, T1 e T2, e também eles observam excelentes resultados oncológicos, ou seja, tem um bom controle oncológico. Eles referem que a avaliação definitiva da voz deve ocorrer após 12 meses, só assim é que haverá então uma acomodação, uma adaptação das estruturas para uma voz funcional. Não deve ser antes de 6 meses da cirurgia. A justificativa é que devido à heterogeneidade no processo de cicatrização, possivelmente afetado pela extensão do tratamento transoral de microcirurgia. Muita atenção, eu faço uma ressalva que o ideal é que seja encaminhado para fonoterapia, já no pós-operatório imediato.
É muito importante que o fonoaudiólogo tenha um contato no pré-operatório, até para fazer uma acolhida, para que ele possa, então, discutir sobre as modalidades terapêuticas e que o paciente sinta-se seguro que, após a cirurgia, terá um profissional capacitado para reabilitar a voz dele. Então, a fonoterapia, como a gente já viu em outros artigos científicos e por experiência do nosso serviço, ele traz uma resposta não após 12 meses, mas uma resposta imediata. A nossa expectativa de reabilitação é de 8 a 12 atendimentos. Essa é a nossa experiência aqui no nosso serviço. Eu gostaria muito de agradecer a esta oportunidade de falar para vocês e agradeço especialmente aqui a equipe de fonoaudiologia, de cirurgia de cabeça e pescoço e também os odontólogos e enfermeiros do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Meu agradecimento por todo o trabalho, pela qualidade desempenhada com cada um dos pacientes e também por nos possibilitar fazer a educação e ensino, além de uma assistência qualificada.